é dia 6 de junho, 10h30 da manhã. Estamos conversando aqui com o professor Mário Sérgio Cortella, que nos deu a honra de nos conceder alguns minutos da sua vasta sabedoria para abrilhantar aqui o nosso programa. Professor, muito bom dia. Bom dia. Você sabe que quando alguém diz que a gente tem uma vasta sabedoria, o elogio afaga, mas ele alerta também, para que a gente imagine que ela até pode ser vasta, mas se supuser que ela só assim deixa de ser sabedoria. Então, eu acolho, eu afago, mas fique em estado de atenção para não cair na minha própria armadilha. Muito bem, muito bem. Professor, e até falando um pouco, já pegando o gancho, né, da armadilha, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Paulo Freire, né, grande educador, que a gente sabe, o senhor trabalhou bastante tempo com ele, mas que muita gente, às vezes até nas redes sociais, né, e até em algumas manifestações, o pessoal sempre coloca essa de menos Paulo Freire, menos Marx, né, e outras coisas mais liberais. O que o senhor recomenda hoje para aquele indivíduo, aquele leitor, que ele é tão bombardeado de informações, né, muitas vezes até distorcidas ou muito superficiais, e não entendem exatamente a importância que teve Paulo Freire para a educação brasileira e até mesmo mundial? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do Paulo Freire para a educação brasileira e o Paulo Freire como sendo um cidadão do mundo, né, o que ele obteve em termos de reconhecimento fora do Brasil e a sua importância. É interessante porque Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, né? Desde maio de 2012, ele é oficialmente o patrono da educação brasileira, assim como Tamandaré é da Marinha, assim como Caxias é do Exército, e, portanto, ele tem um reconhecimento num nível que é de natureza constitucional. Desse ponto de vista também, ele é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa. Isso significa que a Universidade de Harvard, Cambridge, Oxford, Bolonha, Paris IV, Universidade de porte no Brasil e fora daqui, entenderam o pensamento de Paulo Freire como estupidamente substantivo, né, extremamente substantivo para a construção de uma educação que seja mais humanizada, mais libertadora. No entanto, né, nunca Paulo Freire supôs que ele não teria pessoas pensando diferentemente dele. Várias vezes, como você lembrava, alguns indicam, né, mais escola, menos Paulo Freire, menos Marx. Paulo Freire não tinha, né, no pensamento de Karl Marx, uma fonte exclusiva de referência. Ele também, nesse mesmo Marx, se referenciava, mas ele também o fazia em John Dewey, né, em Jean Piaget, fazia especialmente naquilo que é a filosofia, né, marcada fortemente, né, pelo personalismo também de Emmanuel Mounier. Portanto, supuser algum, né, que Paulo Freire ele apenas enraizou a reflexão no pensamento marxiano é extremamente falho. Ainda assim, mesmo que alguém assim eu pense, teria que imaginar Paulo Freire não era imune nem isento a discordâncias. Aliás, ele tinha um hábito muito saudável, que era ser capaz de ler quem dele discordava, né, de modo que ele pudesse ou rever as ideias que tinha, ou confirmá-las por não considerar válido aquilo que levantaram. Por isso, ele jamais, em nenhum momento na convivência que com ele tive, reclamou que alguém não pensasse como ele. Aliás, era pelo diálogo e também na divergência que as coisas cresceriam. Ler Paulo Freire hoje é ler alguma coisa que está extremamente atual. Há uma diferença entre uma coisa antiga e uma coisa velha. O pensamento de Paulo Freire, tal como, né, o pensamento, né, de Emília Ferreira, do próprio Piaget que eu mencionei, né, as coisas de Comênios, os escritos de Platão, são antigos, não são velhos. Né, são coisas que têm um tempo, mas que não perderam vitalidade. Por isso, Paulo Freire é, sim, uma referência pelo mundo afora, e mesmo quem dele discorda, com razão, né, precisa observar qual é a importância que ele é carregado num pensamento que é dialógico, né, numa pedagogia que leva em conta aquilo que é o universo vivencial do aluno, na filosofia de educação que ele propôs e até, no caso de algumas pessoas, o método, né, de alfabetização cuja indicação ele fez e que ainda hoje em muitos países é utilizado. Portanto, pode até haver, claro, divergência em relação a ele,
mas a importância dele é reconhecida por gente que não tem vínculo algum, né, com o pensamento marxiano. Bacana. Se eu não me engano, é dele a frase, né? Fui a Marx e continuo não tendo nenhum problema com Jesus Cristo, não é isso? Eu nunca vi essa frase dele, mas ela é dita como se ele tivesse dito, né? Tem um estilo que não é avesso ao que ele poderia ter, inclusive porque o pensamento de Marx não é um pensamento que é contraditório com o pensamento de Jesus de Nazaré. Aliás, ambos judeus, né? Tanto Marx quanto Jesus. Legal. Professor, e você conviveu aí, acho que por quase 20 anos, diretamente com o Paulo Freire, não é isso? Exato. Eu conheci Paulo Freire como autor ainda quando eu estava na universidade, em 1973, quando eu entrei na universidade para fazer filosofia. Um professor meu chamado Paulo Afonso Caruso Ronca apresentou ideias, né, que estavam no livro de Paulo Freire chamado Educação como Prática de Liberdade. Aliás, que é o primeiro livro, de fato, do Paulo Freire, embora o Pedagogia do Oprimido, vindo depois, seja mais conhecido. E na época, inclusive, a leitura de Paulo Freire, durante a ditadura militar empresarial, em 1973, não era algo tão assimilável. Ainda assim, eu ali conheci. No entanto, Paulo Freire, pessoalmente, vinha conhecê-lo quando ele voltou do exílio, no final, de 1979. E com ele pude conviver por 17 anos, de modos variados. Inclusive, ele foi meu orientador de doutorado. Convivi com ele em vários tempos, momentos, na área de gestão pública, na educação da cidade de São Paulo, o que acumula aí quase 2 décadas de presença mais próxima. Não sou a pessoa que com mais ele esteve, não sou aquela pessoa que leva adiante boa parte, do legado que ele deixou, mas tenho sim um gosto imenso de ter sido alguém que pôde partilhar, dessa estupenda convivência que foi aquela com ele. E baseado nisso, a gente pode afirmar que a educação é de fato a prática da liberdade? Ela deve sê-la. Ela não é necessariamente a prática da liberdade. A Paulo Freire chamava aquela educação que não visa a liberdade de domesticação, portanto, da desumanização da pessoa que o faz. O sonho de Paulo Freire, o inédito viável de Paulo Freire é uma educação para todas e todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que de fato fosse uma educação voltada para a liberdade. Ou, lembrando não só o título do primeiro livro, que é a Educação como Prática de Liberdade, assim como o último, que ele produziu em vida, que foi a Pedagogia da Autonomia. Em ambos está exatamente essa conexão, com a perspectiva de uma educação que emancipe, em vez de ser aquela que aprisiona, aquela que cerra, aquela que deixa a pessoa enclausurada dentro de si ou do pensamento exclusivamente alheio. Nesse sentido, ela, a educação escolar especialmente, ela ainda não é, mas pode ser, de fato, a prática da liberdade. Professor, o senhor citou aí o inédito viável. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco o que é exatamente o inédito viável, que até citou aí já esse comentário do Paulo Freire, que é essa educação para todos e educação como prática de liberdade, do pensamento e não da domesticação. E como é que a gente pode fazer, como é que a gente traz esse inédito viável para a nossa vida cotidiana? Paulo Freire gostava muito da expressão inédito viável e ele a usava com frequência no lugar da palavra sonho. Claro que ele não recusava a palavra sonho, nem a palavra utopia. A essas ambas, a palavra sonho e utopia, ele dava sempre um sentido esperançoso, positivo, de uma esperança ativa. Mas a expressão inédito viável ele a usava com grande qualificação, entendendo como aquilo que ainda não é. Por isso é inédito, mas pode ser. E por isso é viável. Nesse sentido, Paulo Freire entendia que o inédito viável é, acima de tudo, o nosso horizonte de ação. Ele até entendia que, do ponto de vista ético, aquilo que eu posso fazer, porque ajuda a melhorar a existência coletiva, então se eu posso, eu devo fazer. Isto é um imperativo de natureza moral em relação à prática. Nesta hora, o inédito viável é a marca daquilo que para ele era esperança ativa. Aí quando você pergunta como fazê-lo, diria Paulo Freire, fazê-lo, isto é, ir buscar aquilo que ainda não é. Evidentemente que, como diria ele mesmo, nada viria de modo automático, robótico, de modo absolutamente casual. É preciso procurar, ir buscar, ir atrás. Por isso,
o desejo pelo inédito viável não pode ser apenas um desejo, tem que ser um desejo militante, aquele que vai atrás, aquele que procura, aquele que elabora e constrói aquilo que ainda não é, mas pode ser. Perfeito. O senhor falou em aquilo que ajuda a melhorar a vida do coletivo, né, fazê-lo um imperativo moral. E aí eu queria pegar esse gancho para citar uma obra do senhor, né, que é o Qual a Tua Obra, onde o senhor conta a história do tocador de símbolo, né, que é o tocador de símbolo, tem mais tocador de símbolo na vida do que o Spala, não é isso? E aí eu queria juntar com uma frase que para mim é muito marcante, do Paulo Freire, que eu li num livro do Fernando José de Almeida, né, que foi um texto da Folha, que acho que ele fez aqueles livrinhos que tinha, né, na época, o Folha Explica, né, e ele dizia o seguinte, né, ninguém pode ser autenticamente proibindo que os outros sejam. Esta é uma exigência radical. O ser mais, que se busque no individualismo, conduz ao ter mais egoísta, forma de ser menos, de desumanização. Não que seja fundamental, repitamos, ter para ser, precisamente porque não pode o ter de alguns converter-se em obstaculização ao ter dos demais, robustecendo o poder dos primeiros, como o qual esmagam os segundos na sua escassez de poder. Pegando o gancho desse trecho com o Qual a Tua Obra e a história do tocador de símbolo e do Spala, como é que a gente pode pensar uma sociedade mais tolerante, mais justa, onde, né, cada um possa de fato viver o seu papel, ou seja, viabilizar o seu próprio inédito, né, ou realizar a sua própria obra, sem querer tomar conta da obra do outro, né, sem sufocar o outro. Como é que a gente consegue trazer esses ensinamentos para a nossa vida prática hoje, que a gente vê tanta intolerância? Eu até não sou avesso à ideia de ajudar a tomar conta da obra do outro. Tá. Mas eu, tal como você, recuso a ideia de tomar conta como sendo tomar posse, né, e, portanto, retirar do outro ou da outra aquilo que é também obra, que ele precisa desenvolver. E, nesse sentido, a noção de tolerância, talvez ela tenha que ser acrescentada, né, de mais um complemento, que é menos do que falar em tolerância, falar isso sim em acolhimento. Porque a expressão tolerância, embora usual, ela tem dentro dela uma percepção que, a depender da pessoa, parecerá quase autorizativa. Isto é, eu tolero você. Isto é, não me incomoda que você não seja como eu, embora eu até ache que você é equivocado, ou é torto, ou é alguém que não tem comigo um nível de igualdade, mas eu tolero. Por isso eu aprecio, né, sem recusar até a expressão tolerância, mas eu prefiro mais a palavra acolhimento, né, acolher o outro como outro. E nesse sentido, uma parte da nossa obra é exatamente a percepção, né, dessa vida coletiva em que se entende, né, que ninguém o é sozinho, né, nenhum de nós o é humano sozinho. A nossa humanidade se constrói no plural, né, enquanto pluralidade, essa convivência ela é equivalente àquela de uma orquestra sinfônica que você rememorava, em que a beleza, a harmonia está na diversidade, né, em que há sim divergência, conflito de sons, mas isso porque não se deseja outra coisa além, né, da produção da beleza coletiva, aquilo não se transforma em confronto. Permanece, né, uma divergência, uma alternação, né, e até, né, ali uma ressonância de expressões estéticas diversas, mas visa, acima de tudo, uma obra conjunta. Nesta hora, a percepção de uma tolerância é um sinal de inteligente. De maneira geral, a pessoa intolerante ou ela é covarde e ela teme tanto que o modo dela ser não é correto, que ela expulsa de si qualquer outro entendimento sobre outras pessoas, ou ela é tola, né, o suficiente para achar que ela é o único modo de ser humano. Por isso, os dois modos, seja a covardia, né, seja a tolice, eles são arriscados para que se possa ter uma vida que não seja alienada. Muito bom. E o senhor falou de plural, né, no pluralismo aí de ideias, né, e de acolhimento, achei isso bastante interessante. E aí, o senhor é um homem plural, né, educador, professor, teólogo, filósofo, comentarista, palestrante, já li também aqui nos seus livros que o senhor é um bom organizador de velório. Qual Muito, é o segredo? sou bom mesmo. Qual é o segredo para se manter
fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, ser atual, né, com os assuntos que estão pipocando, né? A gente acorda de manhã com uma notícia e vai dormir com, muitas vezes, completamente diferente outras notícias, né? A rapidez da informação é muito grande, né? E aí, vivendo em São Paulo, uma cidade caótica, com trânsito, que tira muito da produtividade, muitas vezes eu tenho essa impressão que me frustro com o meu dia, né? De tentar construir uma agenda pela manhã e chegar ao final da tarde e não ter sido capaz de executá-la 100%. Como é que o senhor faz para se tornar ser produtivo, ser plural e ser atual? Eu tenho uma profissão que favorece isso, afinal eu sou da área da atividade docente, o que permite que meus horários de trabalho tenham um agendamento muito mais livre, né, do que outras profissões, né? Eu não tenho, como nunca tive, né, nesses 42 anos, a obrigatoriedade de presença no único lugar por 8, 10 horas diariamente. Né? Um professor ou uma professora compõe, né, a sua jornada também com blocos de trabalho, que dá uma liberdade maior, uma flexibilidade maior do que alguém que atua, né, numa atividade em que ele precisa persistir, né, na mesma estrutura. Portanto, já há essa facilitação inicial. Em segundo lugar, eu sou favorável a uma sistematização metódica daquilo que se faz. Eu sou extremamente metódico por uma razão que pode até parecer estranha, mas porque eu gosto de trabalhar menos, né, e, portanto, quanto mais organizado, menos dispêndio inútil se tem. Há uma coisa que resulta sempre do planejamento frágil, que é o duplo trabalho ou retrabalho. Tem que fazer 2, 3 vezes, porque não planejou de maneira estruturada. Ademais, eu tenho um hábito também, que é acordar num horário extremamente madrugal, né, de modo que nas primeiras 2 horas do dia, quando a humanidade, de maneira geral, está quieta, né, eu consiga produzir mais, escrever mais, o que não dificulta meu repouso, ao contrário, né, eu faço com alegria, mas gosto sempre de levantar-me, isso há mais de 40 anos, por volta das 4 horas da manhã, o que permite, né, um rendimento maior até do tempo. Por outro lado, e por último, né, claro, dessa metodologia, ela não supõe a exclusão de outras atividades. O fato de eu ter atividade em rádio, televisão, produção, palestra, viagem, não exclui meus momentos de convivência na família, com os meus netos, cozinhar, fazer aquilo que eu aprecio. Por isso, muita gente fala assim, nossa, mas como sua vida é corrida? Eu digo, não, ela não é nada corrida. O que ela tem é muitas atividades, mas sequencialmente estruturadas, de maneira que eu possa delas dar tempo. E eu não me coloco nunca uma agenda num dia que eu não possa dar conta até o final dele, porque do contrário isso vai gerar em mim frustração, que é um desejo que eu não quero ter. Então, o senhor concorda com o Renato Russo quando diz que disciplina é liberdade? Completo, quanto mais estruturação, não é à toa que meu primeiro livro na vida foi sobre Descartes, sobre o filósofo Descartes, né? Eu, quando li o discurso do método do Descartes, eu tinha 16 anos, aquilo me influenciou imensamente em termos de uma vida que seja metódica, né, sem ser absolutamente tacanha, fechada, né, que não se move, mas metódica em tudo que faço, de maneira que dê para fazer o que tem que ser feito. Interessante. Você falou de René Descartes aos 16 anos, né? Acredita, professor, em vocação? Né? Como entender? Eu já li o discurso do método do Descartes, inclusive está aqui na minha frente no escritório, e é um livro denso para se entender, né? E eu acredito que eu só consegui entendê-lo depois de alguns bons anos mergulhado em filosofia e algumas referências, né? Um jovem com 16 anos que consegue compreender o René Descartes e consegue trazer isso para a sua aplicação prática no dia a dia. É um pouco de vocação? É isso? Imagino que não. Por exemplo, eu também não entendi tanto Descartes aos 16 anos, mas eu entendi aquilo que para mim foi importante, que foi a organização metódica do pensamento, e especialmente aquilo que ele coloca no discurso do método, que é, ao tentar solucionar uma coisa, começar, né, pelas pequenas partes até e tornando mais complexo o campo de solução. O conjunto da obra mesmo, eu, no número de vezes que é ali na vida, seja porque gostei de revisitá-la, seja porque a ensinei várias vezes como professor, cada vez que eu faço uma leitura, né, eu vou aprendendo outras coisas. Nem eu, né, mesmo que tenha, olhando de agora, uma carreira nessa área, também não entendi Descartes
de maneira mais completa nessa idade. Eu não acho que a expressão seja vocação no sentido de um chamado transcendental divino. O que eu acho é que uma pessoa, quando ouve e ao ser chamada, aí sim, né, ela se dirige àquela direção. Eu sou um bom ouvinte, até hoje eu sou um bom ouvinte, né, em relação às outras pessoas, em relação àquilo que está à minha volta. Eu exercito isso de maneira direta. Eu sempre me movi por um alerta, né, do Rubem Alves, quando ele dizia que precisa mais escutatória do que oratória, né, e por isso minha capacidade de escutatória, né, ela é extremamente grande. Nesse sentido, se há um chamado, né, e esse chamado é algo que me inspira, eu costumo ouvi-lo, mas não acredito na expressão vocação, entendido como um chamado transcendental que vem e me arrebata, né, por dentro, como se fosse algo do mundo espiritual. Eu acredito muito mais, né, no encantamento com algumas atividades, e esse encantamento conduz, né, a uma dedicação a essas mesmas atividades, exatamente porque encantam. Muito bem. Assim como encantam, né, me encantou muito o Paulo Freire, apesar de eu não ser da área de educação. Eu fiz toda uma carreira, né, no mundo executivo, e nos últimos anos que eu fui para o campo do treinamento, né, do desenvolvimento humano, com um pouco mais uma pegada de educação. Mas sempre me encantou muito essa alcunha, né, o inédito viável, como sendo de fato aquele futuro que você deseja, e isso fez com que eu lisse muito de Paulo Freire, e fez com que eu escrevesse aí 2 livros que fazem uma homenagem, né, a esse nome, né, do viável, porque sempre me marcou muito. E no meu primeiro livro, né, o Inédito Viável, eu falo do Toquinho, né, da música Aquarela, e ele diz que, né, um verso da Aquarela diz o seguinte: e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Professor, o futuro a Deus pertence? Se nós imaginarmos como propriedade da vida, sem dúvida para quem em Deus acredita, né? E nesse sentido, é claro, se você imagina que existe uma divindade, tudo a ela pertence. Entre essas coisas, o próprio futuro. No entanto, se eu entendo a expressão como sendo a ideia de que ele é inviável, no sentido de não poder ser atingido, isso é uma impossibilidade. Eu não posso adivinhar o futuro, mas eu posso antecipá-lo. Isto é, buscar construir desde agora aquilo que eu quero que seja amanhã ou depois de amanhã, né? Quando o Toquinho elabora essa belíssima música, aliás, eu a ouvi por centenas de vezes, que quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, essa música era parte do repertório cotidiano das crianças nas escolas, e eu pude fruí-la, né, dezenas de vezes. Quando ele levanta isso, provavelmente a perspectiva dele deve ser semelhante à tua, à minha, ou seja, não há um futuro a ser desvendado, isto é, algo que já está pronto e que apenas nós tiramos o véu. O que há é um futuro a ser construído, a ser elaborado. Agora, se a pessoa tem fé, a Deus pertence, mas não sozinho. Então o Zeca Pagodinho estaria certo com deixa a vida me levar, vida leva eu, não? Por lazer, por churrasco, para convivência, é uma coisa gostosa, né? Mas é arriscado para uma vida que precisa de planejamento. Por isso ela não pode esquecer o Zeca Pagodinho, mas por outro lado tem que trazer o grande paraibano, né, o Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Correto. Professor, para terminar o nosso bate-papo aqui, eu queria que o senhor deixasse um verso, um poema, uma frase, uma música, como ele é muito peculiar, né, para a gente ficar pensando aqui os próximos dias. Concede-nos mais uma pérola. Você sabe que eu gosto muito de músicas, né, e eu gosto de prestar atenção em letras. E ultimamente a música que mais vem à minha cabeça, numa sociedade que vem descuidando, né, do outro, é uma frase da música Trem das 11, da Ana Barbosa, quando ele canta: minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E essa ideia do estado de vigília é exatamente a incapacidade de desistir. Por isso, qualquer um, mãe, pai, amigo, cidadão, né, docente ou não, precisa ficar em estado de vigília, não dormir enquanto eles não chegam.
não chegam à vida decente, não chegam à vida coletiva saudável. Por isso, eu acho que talvez é preciso meditar de fato nessa ideia. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Muito bom. Professor, agradeço imensamente o tempo dedicado aqui para esse bate-papo, que com certeza vai trazer bastante reflexão para o pessoal que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu esse bate-papo, foi um prazer poder falar contigo. Que bom, fico feliz. Um abraço. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.